O Bitcoin bateu o topo histórico, somente nesse ano ele já acumula uma alta de quase 100% e a gente percebe que está num patamar elevadíssimo. E com isso, notícias como essa começam a surgir, né? Compre tudo o que puder, recomenda a gestora após disparada de criptomoedas, porque 11 casas recomendam ter Bitcoin na carteira em novembro. Então, em novembro é o melhor investimento do mundo. Já dezembro, não sei. Então, será que é o bom momento de comprar agora? O que você deveria fazer de acordo com o teu perfil de investidor? E o que levou essa alta do Bitcoin? Será que ela vai durar por mais um bom tempo? É isso que a gente vai entender nesse vídeo aqui. Fica comigo até o final. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal aqui para ficar sempre bem informado e já deixa um dedo like aí para o YouTube recomendar vídeos como esse para você, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem alguns motivos que levaram essa alta do Bitcoin. Então, a gente percebe aí que um motivo basilar é em relação ao halving, né? Então, sempre que tem um halving, em média a cada 4 anos, a gente vê um movimento de alta. Primeiro a gente tem um movimento mais forte, logo em seguida a gente tem um movimento um pouco mais fraco de alta. Então, a gente percebe aqui que nas colunas brancas você tem o antes e o depois do halving, né? Então lá em 2013 a gente teve um halving e a gente teve um momento de alta aqui de 93 vezes, né? Então multiplicou o capital muito. Depois a gente entra num bull market e depois, antes do próximo halving, tem mais um mini bull market, né? Então no período de 2015 até 2016 houve mais uma valorização. 2017, após o halving, uma valorização de 30 vezes, depois um período de queda, depois, antes do próximo halving, mais uma pequena alta, né? Uma pequena alta que multiplicou o capital em 2,7 vezes, né? Então, resumidamente, você já entendeu aqui que existe um padrão pós-halving. Então, 2024 a gente teve um halving também, então a gente está nesse momento inicial, então é um dos principais motivos que podem trazer a tese de que o Bitcoin está se valorizando. Outros motivos macroeconômicos que acabam corroborando com a tese, né? Então a gente tem a taxa de juros americana caindo, então conforme a gente tem um ativo seguro rendendo juros americanos e esse retorno acaba sendo inferior, né, com a redução da taxa de juros, de modo geral os investidores acabam buscando ativos com maior risco para poder investir. Outro fator também é em relação à criação dos ETFs de Bitcoin pelas grandes empresas como BlackRock e tudo mais. Então, para quem não tem aquele interesse fundamental de investir no Bitcoin, fazer custódia própria, que é algo mais complexo de se fazer, simplesmente acaba se expondo através desses ETFs, então isso acaba trazendo muito dinheiro para o mercado. E agora a gente tem uma narrativa também em relação ao Trump, né, que ele se demonstrou favorável em relação ao Bitcoin, mas tem um ponto de atenção que eu quero trazer aqui, porque geralmente o pessoal acaba procurando as informações, por que subiu e tudo mais, uma justificativa para poder comprar pesado, mas eu quero trazer um contraponto aqui, eu quero ser uma voz um pouco distoante em relação a tudo que você vê aí na internet, para que você possa tomar uma decisão mais racional e não baseada na emoção, tá? Porque eu sei que muitas pessoas ficam com muita vontade de comprar a qualquer preço, só que é uma mínima justificativa, então eu quero trazer alguns pontos de atenção para você aqui, tá? Então, em relação a essa narrativa do Trump ali e tudo mais, que é favorável ao criptomoeda e agora a gente vai ser a capital do mundo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, o que ele tinha falado em relação ao Bitcoin, e a minha questão é, será que ele mudou tanto a sua opinião em relação ao Bitcoin mesmo, né? Porque lá em 2019, ele disse o seguinte, ele declarou, né, não ser fã de Bitcoin nem de outras criptomoedas por não se tratar de dinheiro. Declarou que as cotações eram baseadas em nada e que os Estados Unidos têm apenas moeda, e a mais dominante em qualquer lugar do mundo, chamada dólar. 2021 chamou o Bitcoin de fraude e agora, em julho de 2024, vamos fazer campanha eleitoral, tudo mais, né? Ele, a meu ver, ele viu que a narrativa de Bitcoin é algo interessante para poder utilizar, tá? A meu ver, é meio que nessa pegada. Então, ele declarou aqui que os Estados Unidos serão a capital cripto do planeta, afirmou que se a criptomoeda vai definir o futuro, ela será minerada, cunhada e feita nos Estados Unidos, falou em demitir o Gary Gensler, presidente da SEC, que seria a CVM americana, né, que é um defensor da regulamentação das criptomoedas. Então isso acaba agradando o mercado, né? E aí a gente percebe aqui que, olha a jogada dele junto com o Elon Musk aqui, né? Ele falou o seguinte: Trump fala em colocar o empresário Elon Musk
como secretários de corte de custos. O objetivo seria melhorar a alocação dos impostos arrecadados. Criaria uma comissão de eficiência governamental encarregada de realizar uma auditoria financeira e desempenho de todo o governo, fazendo recomendações para reformas drásticas, né? Então, Elon Musk fez a cabeça dele ali, cara, é uma boa narrativa e tudo mais. E assim, político, ele quer voto, filho, ele quer voto. Então, será que realmente ele acredita na tese de Bitcoin e tudo mais, e ele está engajado nisso, ou simplesmente ele viu uma oportunidade para poder angariar votos e até lucrar com isso, né, cara? Porque a gente não pode ser bobo, né? A gente percebe que existem as baleias no mercado cripto, e a gente vai falar sobre isso. Detém a maior parte da custódia dos criptoativos e essas pessoas têm interesses diferentes das sardinhas, né? Então as sardinhas estão ali, legal essa tese aqui e tudo mais, e as baleias é que ditam a parada e ganham dinheiro em cima das sardinhas. Então, cara, Elon Musk é uma baleia, o Trump também, e agora como presidente ele tem muito poder em relação a isso, e é muito fácil acabar manipulando o mercado, principalmente que é um mercado não regulamentado, né? Então aqui a gente já vai para alguns fatores de risco que você precisa levar em consideração na hora de investir em qualquer criptoativo, especificamente Bitcoin a gente está falando aqui agora, né? Então o primeiro fator que você precisa levar em consideração, o fator risco, você mesmo. Por que você está querendo investir em criptomoeda? Por que você está querendo investir em Bitcoin especificamente? É porque subiu muito? Qual que é a tese em relação a isso? Você acredita nessa tese de fato? Será que essa tese já não pode mudar logo à frente? Porque uma das teses ali, a taxa de juros nos Estados Unidos está caindo. E a gente já viu aqui, quem já me segue há mais tempo, já viu que tá caindo a taxa de juros, só que as políticas do governo Trump, elas vão gerar possivelmente uma inflação maior, e essa queda na taxa de juros provavelmente deve cair, estagnar ou talvez aumentar. Então essa tese já acaba caindo por terra, né? Então, tá caindo a taxa de juros, então vamos para lá, então talvez lá na frente, logo após aí ele assumir de fato ali, a gente veja essa taxa de juros já empatando e o Bitcoin talvez caia mais forte, né? E é totalmente comum também essa volatilidade em relação a partir do momento que a gente chega em topos históricos, a gente percebe que a probabilidade maior é que haja correções. Então você pode perceber aqui no gráfico, se você pega aqui a cotação do Bitcoin e no último topo histórico, que foi lá em 2021, a gente teve uma queda após esse topo histórico aqui na ordem de praticamente 75%. Então você comprou lá no topo histórico achando que o negócio vai explodir mais ainda porque a gente não dá ré e tudo mais, e aí tu toma aqui 75% de queda na cabeça. E aí para poder reaver esse capital que você investiu, teria que esperar lá de novembro de 2021 até fevereiro de 2024. Então você teria estômago, você acredita na tese de fato, ou você está querendo no oba-oba ali, vou ganhar dinheiro aqui porque subiu 100%, 150% e eu vou ganhar mais 100%, o negócio está explodindo aqui, e aí você está entrando no momento mais arriscado de fato, tá? É possível entrar, a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas é preciso ter cautela e não deixar o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é aquele medo de ficar de fora da festa, tomar conta das tuas decisões de investimento, tá? É claro que você pode investir, mas é necessário ter uma alocação ideal e condizente com o teu perfil de investidor. Então, a gente viu aqui que a volatilidade é absurda e isso daqui não é somente desse período, tá? Se você pega para outros períodos aqui e volta um pouquinho no tempo, você percebe que lá em finalzinho de 2017, a gente teve mais um topo histórico. E a gente percebeu aqui uma queda de 82%. E para reaver essa queda aqui, quando que a gente teria que esperar? Foi lá de 2017, né, dezembro de 2017, até 2020. Então, 3 anos você viu o seu capital caindo, né? Então, a estratégia mais adequada é você ir comprando aos poucos em momentos mais favoráveis, que a gente já vai ver aí como que você pode identificar se é um momento mais favorável ou não, tá? Outro ponto importante de atenção aqui em relação às possíveis manipulações de mercado. Então, se você der uma olhada aqui, você acaba percebendo que aproximadamente 6.952 carteiras de Bitcoin controlam 58,21% dos Bitcoins disponíveis. Tem os Bitcoins lá que foram perdidos e tudo mais, né? Ou seja, isso significa cerca de 0,01% dos detentores totais de Bitcoin. Eles possuem aí aproximadamente 60% do suprimento de Bitcoin global. Ou seja, as baleias, quem realmente tem muitos Bitcoins, são quem mandam nessa parada e trazem a narrativa.
e as sardinhas servem para que esses caras ganhem muito dinheiro, tá? Então você precisa tomar cuidado com as narrativas que você vê aí dos grandes investidores lá, próprio Elon Musk, Michael Saylor, é complicado, tá? Porque manipulações podem acontecer de fato. E outro ponto em relação a essa tese ali, pô, os Estados Unidos vai ser a capital dos criptoativos, não sei o quê. Cara, a tese dos criptoativos é justamente ser descentralizado. A gente vê um governante que a gente gosta e tudo mais, falando sobre isso, acaba empolgando, mas na verdade a gente está dando ao Estado um poder que a gente não gostaria que na verdade ele tivesse. Até, por exemplo, agora tem um governante que eu gosto aqui e aí fica legal. Tá, e esse poder que agora foi implementado, se esse governante perder as próximas eleições e entrar um candidato que você não gosta, o que acaba acontecendo? Né? Então é necessário ter atenção em relação a esses fatores, tá? Então, outro ponto aqui que a gente pode verificar é se é o momento de comprar ou não. E antes de eu te falar isso, cara, já deixa um dedo like aí para o YouTube entregar mais vídeos para você como esse daqui. E se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito. E eu preciso te lembrar também, caso você queira aprender a investir no Brasil e no mundo todo, seja em criptoativo, em ações brasileiras, ações americanas, ter acesso às nossas carteiras recomendadas dentro da Notorious Research, acesso também a Notorious Capital para você ter condições diferenciadas dentro da corretora de investimento com desconto de spread para poder fazer o câmbio do real para o dólar, condições totalmente diferenciadas para quem é cliente do nosso ecossistema de investimentos, porque eu costumo dizer que a Notorious Experience não é um curso de investimentos, é um ecossistema completo de investimentos com várias formações em várias áreas em investimentos, em carteiras recomendadas e também com serviço premium dentro da corretora, que normalmente é acessível apenas para clientes que têm mais de R$1 milhão e você já consegue ter acesso quando vira um cliente da Notorious Experience. Então, recomendo que você aponte o celular para a tela aqui para entender um pouco mais sobre como funciona, encher o nosso processo seletivo, porque nem todo mundo está no momento adequado para poder fazer parte da Notorious Experience, ou você pode clicar também aqui no link aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. É o momento para poder comprar ou não? Cara, tem um indicador que acaba sendo bem interessante a gente poder utilizar, analisá-lo para poder ter uma noção mais clara se é um bom momento de comprar ou não, tá? E ele se chama o Fear and Greed Index, tá? Você pode encontrar ele no site aqui alternative.ma, tá? E ele vai dizer ali, pô, se o mercado está muito ganancioso, né? Greed é ganância, fear é medo. Então o mercado agora está bastante ganancioso, ou seja, está pagando qualquer preço, o mercado está esticado. E é claro, a gente não sabe precisar se esse momento de maior otimismo ele vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses ou mais, né? A gente precisa ter noção disso, porém, normalmente a gente percebe que quando a gente está no momento de alta ganância, os ativos ficam mais arriscados e mais voláteis e a probabilidade de uma correção mais forte acaba sendo maior também. Então, quando que acaba sendo interessante investir? Quando o mercado está com medo, quando esse indicador está apresentando um medo de modo geral do mercado. Então, há uma queda mais forte, o mercado está lateralizado durante um período maior de tempo e aqui você consegue ver o histórico disso, né? Então, por exemplo, nesse ano aqui a gente teve alguns momentos em que o indicador ficou lá embaixo, em 28, 27, 26, 17, 20, né? Então, houve vários momentos aqui interessantes para poder ir acumulando, né? Então, agora, para cada tipo de investidor, né? O que a gente precisa levar em consideração? O primeiro ponto é em relação ao teu perfil de investidor, verificar se faz sentido para você se expor em criptoativos, porque, de modo geral, talvez não seja para você, tá? Ah, não, é para mim. Tá, legal. Você já tem exposição ou não tem exposição? Se você não tem exposição, é interessante levar tudo isso que eu falei em consideração. E se você quiser começar, comece com pouco. Não vá vender tudo que você tem ali, colocar tudo em cripto, porque cripto é o futuro e papapá. Não, cara, isso é papo de mongoloide, tá? Sendo bem sincero, não faz o menor sentido você se expor totalmente em criptoativos, que é algo extremamente volátil e ainda precisa de tempo para poder se comprovar como uma tese fundamental e especificamente para você ter uma reserva de valor em criptoativo, tá? Então, esse é um ponto bastante importante e você pode se expondo sabendo que é possível que haja uma correção mais forte. Então, você precisa estar de acordo com uma queda forte, como a gente viu aqui, né? Outros topos históricos, houve uma queda de 75%, demorou alguns anos para poder regressar para aquele patamar anterior. Então, qual vai ser a tua política de investimento? Você vai continuar comprando ao longo do tempo?
Você está querendo investir para daqui a 1, 2 meses já vender e ter o lucro no bolso? Ou você está investindo para montar um capital e angariar os frutos disso ao longo dos próximos anos, da próxima década? Se for o segundo caso, cara, tu pode comprar e ir fazendo um preço médio ao longo do tempo. Você compra um pouquinho agora, quando tiver uma queda mais forte, você aproveita para ir comprando mais. Quando tiver lateralizado, você vai comprando mais de fato. E ao longo do tempo, você vai ter um ganho de capital com isso. Agora, se você está focado em ficar comprando para vender daqui a um mês, provavelmente você vai se dar mal, tá? E aí você vai ficar totalmente avesso a investir em ativos de renda variável, principalmente criptoativos, tá? Então, o negócio é a diversificação do seu patrimônio, não investir somente em criptoativos, ter uma carteira bem diversificada, com exposição em vários ativos que devem ser descorrelacionados e também uma exposição gradual, tá? Vá comprando aos poucos. Se você já tem um capital maior para poder investir, não pega esse capital todo e investe todo de uma vez. Vá fazendo aportes particionados. Beleza, pessoal? Espero que tenha curtido esse vídeo aqui. Se te ajudou, deixa um dedo like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse daqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!